Jones dos Santos Neves, de 1951 a 1954. Jones dos Santos Neves assumiu em 1951 vencendo as eleições sobre Afonso Chivabe por um percentual de 58,8% a 41,2%. Como meta de trabalho, investiu maciçamente no campo industrial e pode-se perceber que a articulação habitual com os produtores de café foi relegada a segundo plano. Como exemplo dessa afirmação, acabou trazendo o secretário de Educação do PTB de São Paulo, rompendo o elo clientelista vigente entre o Estado e os coronéis capixabas. Os galhos dos cafezais são frágeis demais para sustentar nossos sonhos de progresso. Jones dos Santos Neves. Empresas renomadas e bem-sucedidas atualmente foram fundadas nesse período como, por exemplo, os moinhos de trigo do Grupo Buais. Essa administração teve uma ligação muito forte com as propostas capitalistas do século XX, tais como a política do Estado do Bem-Estar Social, Welfare State. Só isso já demonstrava parte dos ideais propostos por Jones, que ainda passariam pelo aumento da arrecadação, e nesse período o Espírito Santo chegou a ser o 7º estado em volume de receita arrecadada no Brasil. Com esse capital e mais ajuda do governo federal e setores externos, puderam ser desenvolvidos projetos marcantes na história do Espírito Santo, como por exemplo o Plano de Valorização Econômica do Espírito Santo. O conflito na região do Contestado. No início do século XX, correntes migratórias buscavam o norte do Espírito Santo, com preferência pelas regiões banhadas pelos rios Cricaré e Cotaxé. Vinham principalmente da Bahia e de Minas Gerais em busca de terras para o plantio, prevaleceu a subsistência e da madeira da região. Com o aumento dos interesses estaduais, tanto de Minas Gerais, quanto do Espírito Santo e de empresas madeireiras, como a Bralanda Convênio entre Brasil e Holanda, a região ficou cada dia mais tensa e disputada. Os conflitos mais sérios da região do Contestado aconteceram no município de Ecoporanga, nos distritos de Itapeba, Estrela do Norte e Cotaxé, por volta dos anos 40 e também com grande intensidade nos anos 50 e 60 na Fazenda Resende. Na década de 40, chega a Cotaxé um jovem baiano chamado Udelino Alves de Matos. Com inspirações messiânicas como a de Antônio Conselheiro, propõe aos camponeses a criação de um estado alternativo, um paraíso terreno, com terra para todos. Esse seria o Estado União de Jeová, com capital em Cotaxé. Estrofes do hino oficial do Estado União de Jeová, letra de José das Virgens. Meus colegas lavradores, companheiros de jornada, plantamos frutos e flores, não somos donos de nada, muitos nomes, muitos dias ficamos com as mãos vazias, vergando ao cabo da enxada. Adiante ele propõe, façamos um mundo novo, onde viva alegre o povo, igual na felicidade, tendo oficinas e escola, onde ninguém peça esmola nem sofra necessidade. Depois de uma suposta audiência com Getúlio Vargas, Udelino consegue atuar com mais audácia, liderando camponeses na apropriação das terras da região e intensificando as tensões do lugar. Depois do suicídio de Vargas, suas garantias acabam e sua milícia, que chegou a contar com aproximadamente 800 pessoas, terminou desbaratada pelas forças oficiais, que se uniram, apesar da indecisão da jurisdição sobre a região. Udelino consegue fugir, mas não volta a liderar os poceiros e depois desse fato não se ouve mais falar dele. Foi estabelecida pela Assembleia Legislativa de Vitória uma CPI para apurar as atrocidades cometidas por policiais na região. Essa CPI chamou o movimento de Nova Canudos. O barracão, que funcionava como uma espécie de sede administrativa do Estado União de Jeová, acabou não suportando o avanço das forças policiais de Minas e Espírito Santo e os jagunços dos fazendeiros. As trincheiras ao redor do barracão e os homens liderados por João Comicruz sucumbiram. 5 anos mais tarde, novos poceiros estabelecidos na região exigem reforma agrária. São liderados por Antônio Genuíno da Silva, vindo do município de Galiléia em Minas Gerais, e por lutarem por um pedaço de terra, acabaram sendo chamados de comunistas pelos militares, o que acabou agravando a situação. Com o apoio dos sindicatos operários de Vitória e do Partido Comunista, os poceiros organizaram o primeiro Congresso Estadual de Lavradores em novembro de 1957. O principal feito do Congresso foi a criação da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Espírito Santo, AUTAES.
Com o acirramento das disputas, Antônio Genuíno é morto e com a deposição do então presidente João Goulart o Partido Comunista é desarticulado e os líderes são perseguidos. Esses fatores associados às ofertas de terras no Mato Grosso, Rondônia e no Pará, enfraqueceram o movimento no contestado e a luta por reforma agrária cessaria por algum tempo. 35.